No melhor som, com muito mais música, e no esporte com o scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Para participar é só ligar 3214-7796 ou 3214-7797. Boa tarde, 2h01. Estamos dando início a mais uma edição do programa Alô Comunidade. Eu sou Dalmo Oliveira, do coletivo de comunicadores Novos Rumos, e nós vamos com vocês então ao vivo mais um sábado aqui pelas ondas da sua Tabajara AM até às 15 horas na tarde desse sábado ensolarado na capital da Paraíba. Boa tarde, Beto Palhano. Boa tarde a todos e todas os ouvintes do nosso programa, especialmente hoje, inclusive aos pais que estão comemorando o seu dia amanhã, neste domingo amanhã. Boa tarde boa tarde a todos e todas. Eu sou Beto Palhano, da Sociedade Cultural Posse Nova República. O Alô Comunidade é uma parceria inédita entre uma emissora pública e o movimento de rádios comunitárias e alternativas da Paraíba, numa iniciativa da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares. Este programa é uma realização conjunta do coletivo de comunicadores Novos Rumos e o Ponto de Cultura Cantiga de Ninar, da cidade de Itabaiana. A produção, Dalmo Oliveira e Beto Palhano. Olha, pessoal, hoje na locução a gente está aqui também com o nosso amigo Roberto Palhano no comando aqui do Alô Comunidade de hoje. E nas reportagens externas nós temos também a colaboração de Evânio Teixeira. O Alô Comunidade ainda tem como coprodutores colaboradores permanentes Fabiana Veloso, o companheiro Fábio Moza, Sanderli, Marcos Veloso e Mabel Dias. É isso mesmo, no programa de número 206, no controle de áudio, os dedos rápidos aí do sonoplasta Maurício José Mesquita. Aquele abraço! Nosso programa é retransmitido pela maior articulação de rádios comunitárias e alternativas da Paraíba. Estão conosco nesta iniciativa as seguintes emissoras: a Rádio Diversidade de Jardim Veneza, uma das primeiras das nossas colaboradoras nessa parceria, Palhano. E a Rádio Alquimista de Mussumago. Também conosco a Rádio Voz Popular da comunidade São Rafael, aqui nossos vizinhos de comunicação comunitária. É a Rádio Sintonia da Ilha do Bispo. Rádio Independente da comunidade do Timbó. Rádio Associação Cactus de Mandacaru. E também a Rádio Acauã, lá na cidade de Aparecida, retransmitindo o Alô Comunidade. Rádio Quebra-Mar FM da cidade de Cabedelo. E conosco também a Rádio Araçá FM comunitária da cidade de Mari. Rádio Umbu FM da cidade de Umbuzeiro. Rádio Casa Branca da cidade de Bahia. Rádio Comunitária Nordeste FM da cidade de Guarabira. E ainda a Rádio Comunitária Verdes Mares, lá de Pilar, Beto Palhano. E a Rádio Web Porto do Capim. Rádio também conosco, o Sistema Cabo CB de Comunicação de Caldas Brandão, é a Rádio Poste lá de Caldas Brandão. Você ainda pode nos seguir através do Twitter pelo perfil @alocomunidadepb. E também estamos com perfil aí no Facebook, você pode procurar aí direto. Aliás, aqui é o
o site de transmissão também, a gente está transmitindo o programa pelo direto do sanhauá.com.br. E também Rádio Zumbi, jp.blogspot.com.br. E ainda o blog Novos Rumos, jornalistas.blogspot.com.br. O programa Alô Comunidade pode ser ouvido diariamente a partir das 14 horas pelo site da Rádio portodocapim.com.br. Também estamos com os telefones abertos aqui para aumentar a interatividade com os nossos ouvintes. Você pode ligar a partir de agora pelo 3218-7928, 3214-7796 ou 3214-7797, Palhano. 3218-7928, 3214-7796 e 3214-7797. Olha, se você tem interesse em anunciar no Alô Comunidade para fortalecer esse projeto e a luta social pela democratização da comunicação na Paraíba, entre em contato com os nossos agentes publicitários pelos telefones 98897-1340 ou 99665-0161. Agora são 14 horas e 6 minutos nos estúdios da Rádio Tabajara. Beleza? Vamos lá, Dalmo, com os informes aí dos companheiros. Vamos sim. Programa de hoje a gente tem convidados especiais aqui. Vou começar com os nossos amigos da... Bastante convidados, né, por sinal. Hoje houve uma pauta cheia hoje, vamos dizer assim. Queria abrir logo os microfones iniciais para o companheiro Tiago, ele que é da Associação Nacional de Professores de História, né, Tiago? Uma boa tarde para você. Boa tarde a todos e todas os ouvintes do Alô Comunidade, é um prazer, uma honra estar aqui. Eu e a professora Regina Beá, nós somos professores do Departamento de História da UFPB e também somos da Associação Nacional de História, Seção Paraibana, da Associação Nacional de História, ANPU-PB. E nós estamos aqui hoje para fazer uma divulgação de um evento e convidar todos e todas as lutadoras deste estado para no próximo dia 13 de agosto, próxima quinta-feira agora, 8 horas da manhã, nos encontrarmos na Praça João Pessoa, no centro de Sapé. Isso por quê? Porque nós vamos realizar, junto com várias entidades, movimentos sociais, Comissão Pastoral da Terra, o Fórum Paraibano de Promoção da Igualdade Racial, CSP com Lutas, a DUF-PB, o Memorial das Ligas Camponesas. Nós vamos realizar um ato em defesa da memória e da história das lutas sociais em Sapé e na Paraíba. Dia 13 é o dia seguinte do aniversário de morte de 32 anos do assassinato de Margarida Maria Alves, e na quinta-feira, então, nosso ato vai ser realizado para defender a memória de todos e todas as lutadoras do estado da Paraíba que se dedicaram às lutas sociais. Por que isso? Porque em Sapé, no último mês de junho, a Câmara de Vereadores de Sapé resolveu homenagear com o título de cidadão sapeense o deputado militar reformado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro. Nós consideramos isso uma afronta à história e à memória de todas as lutas sociais do país, porque esse sujeito representa o que há de mais retrógrado e preconceituoso e antidemocrático, intolerante em nosso país. O referido deputado, ele é conhecido por fazer ampla defesa do terror praticado pelo Estado brasileiro durante a ditadura militar, faz na imprensa, à luz do dia e aos holofotes das câmaras, defesas de práticas e discursos machistas, homofóbicos, racistas, e nós consideramos que essa homenagem tenta jogar no lixo da história toda a luta pela democracia, pela ampliação da cidadania e pelo avanço da democracia nesse país. Por isso nós vamos tentar realizar esse ato, na quinta-feira, 8 horas da manhã, no centro de Sapé, e é muito importante que todos aqueles que defendem a democracia desse país estejam presentes lá. Ô Tiago, como é que a comunidade de Sapé
recebeu essa notícia e como é que está sendo a mobilização dentro de Sapé. Certo. Bom, nós tivemos na Câmara de Vereadores, inicialmente, para nossa surpresa, o que também é um tanto anedótico, vários vereadores declararam que não sabiam o que estavam fazendo, que não sabiam quem estavam homenageando. Houve uma mobilização, um estarrecimento por parte da comunidade, setores organizados que estão apoiando, estão juntos organizando esse ato. O pessoal do Grupo Coral, do Movimento Negro de Sapé, o pessoal da CPT, né, que estão ligados com a gente, estão organizando toda a infraestrutura e vão participar desse ato no dia 15. Né? O que a gente considera, e isso foi dos nossos contatos em Sapé, que foi um assinte, um estarrecimento, né, uma agressão à própria história de Sapé, porque afinal de contas Sapé é nacionalmente, até internacionalmente conhecida pelas lutas empreendidas no campo, né, que foram abertamente reprimidas, violentamente reprimidas pelo golpe de 64, do qual esse senhor compartilha, né? E aí a Câmara de Vereadores acaba homenageando justamente a ditadura, homenageia a violência, a morte, a tortura, o estupro, né? Tudo aquilo que nós estamos ainda tendo que passar, tentando superar nesse país, que são marcas, né, de um Estado violento praticados pela ditadura e pelas milícias armadas que mataram tanta gente lá nessa região de Sapé, Mari, enfim, toda a Paraíba e todo o Brasil. Um dos casos mais emblemáticos da história das ligas camponesas naquela região de Sapé foi a morte de João Pedro Teixeira, né? A esposa dele, Elizabeth, vai participar desse evento agora? Então, a gente ainda não sabe porque as condições de saúde dela, né? Ela já tá... Não, realmente. Mas assim, se ela tiver condições, certamente, né? A gente está tentando convidar também o deputado Assis Lemos, que era do Partido Socialista Brasileiro e foi cassado naquele momento. Hoje, por ver como é a contradição da vida, os vereadores que propuseram isso são do mesmo partido. Né? E vê só. Então a gente está tentando organizar o Assis Lemos, uma série de figuras. A gente sabe que uma pessoa que é importante e que vai participar, inclusive na articulação, é a neta da Elizabeth Teixeira, que é professora de História, Juliana Elizabeth Teixeira, lá em Sapé. Beleza, a gente está conversando com o professor Tiago Bernardon. Isso. Do curso de Departamento de História aqui da UFPB. Eu queria também abrir o microfone para a professora Regina. Professora, boa tarde. Me parece que o PSB do Estado já soltou uma nota de desagravo aí. Como é que vocês viram essa posição do partido e a posição do vereador nessa situação da homenagem ao Jair Bolsonaro? Se esperava realmente que o partido tomasse uma posição em relação a esse ato de um vereador ligado a um partido socialista brasileiro, né? Foi bastante chocante, né? Em relação à linha política do partido, que um vereador pertencente aos quadros fosse o proponente dos vereadores. A nota saiu, mas saiu, me parece, com a citação apenas de um dos vereadores, e foram 2 proponentes, e assim, talvez em termos não tão radicais quanto nós esperávamos, né? Enfim, o que Tiago colocou, que é muito importante para a gente, do Departamento de História, da AMPU, realmente tornar mais visível qual o simbolismo dessa coisa toda, né? Dessa tentativa de homenagem, porque ela vai contra justamente a memória e a história de um dos focos mais ativos das lutas camponesas nos anos 50, 60, que foi a Liga de Sapé, que chegou a ter 10 mil membros. Né? Então, da Paraíba era o núcleo mais forte. A simbologia dessa história, ela é muito importante para as lutas populares no presente. Quer dizer, o passado, né, sempre alimenta, né, as lutas presentes. Então, reforçar uma história dos lutadores, né, uma história pela democracia, pelas liberdades e pelo avanço social nesse país é fundamental para a gente, diante vamos dizer assim, dessas investidas que os setores mais reacionários do campo político, né, no Brasil vem impetrando, né? Não só na Paraíba, mas no Brasil como um todo. Ok, a gente está na linha com o seu Teotônio, nosso ouvinte de todos os sábados,
Maurício. Boa tarde, seu Theo. Boa tarde. O senhor quer fazer uma homenagem aos pais, né? Eu vou... Por favor. Aproveitar a oportunidade que sempre esse programa nos dá, a mencionar a todos os ouvintes. Cumprimentar primeiro todos vocês e ao professor, me associar a tudo que ele falou sobre a luta da Liga Camponesa. Mas eu quero desejar amanhã, no Dia dos Pais, a todos os pais de todo o recanto do mundo, aqueles que ainda estão por aqui nesse plano, outros que já se foram, como o meu pai, todos aqueles lutadores, todos aqueles em leitos de hospital, todos aqueles até aprisionados que têm a pena a tirar, mas eu quero todos eles homenagear. E aí eu fiz aqui um ligeiro trabalho que para vocês vou apresentar. Digo eu, aos filhos, digo obrigado, aos netos e bis também, por Deus sou abençoado e a todos eu quero bem. Esta data, Dia dos Pais, temos que comemorar, rezando a Deus pela paz que haja em qualquer lugar. Aos pais de todos de idade, que hoje são festejados, de sítios, velocidade, serão por todos lembrados. Nunca serão esquecidos em preces e oração. Serão de todos queridos em qualquer ocasião. Podemos assim festejar, todos em grande união, e a todos perdoar, e a Deus pedir perdão. Muito obrigado a vocês, e ao programa e a Tabajara, neste dia, muita ação. Obrigado. Obrigado, senhor. Seu Theo, obrigado mais uma vez pela ligação. Essa homenagem aí ao Dia dos Pais, amanhã, uma homenagem aqui do seu Teotônio, que nos ajuda aqui também a fazer o programa todo sábado. 2h17, a gente está falando um pouco sobre a situação da Câmara de Vereadores de Sapé, que está tentando homenagear aí o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, ele que é identificado como colaborador, né, e defensor da ditadura militar, aquele período triste que o país passou. Eu queria que vocês contassem também para a gente, rapidamente, quais são as outras demandas desse grupo, desse movimento. Me parece que esse tipo de homenagem não é privilégio de Sapé, tem ocorrido em algumas outras câmaras e por aí vai. E o que é que vocês estão pensando para fazer essa defesa, né, Tiago, da democracia? Como é que está essa discussão? Bom, então, tem uma discussão que surgiu no nosso grupo aí para organizar o ato, que uma série de câmaras, assembleias legislativas, Brasil afora, resolve homenagear pessoas, figuras que sem o consentimento popular. Então, assim, para qualquer motivo se arranja uma homenagem e se acaba, como é que eu posso dizer, vilipendiando a própria homenagem. Quer dizer, conceder um título de cidadão para alguém é para ser uma honra, é para ser amplamente debatido, conhecido e que os cidadãos todos possam aferir isso, né? Então a gente tem uma série de figuras que são problemáticas, né, menores, e que são um atentado também à democracia em várias cidades. Um deles é o Jair Bolsonaro. Aqui em João Pessoa também nós tivemos várias homenagens que são contestáveis, né, muito contestáveis, que são do mesmo quilate, do mesmo perfil, estão na bancada desse mesmo senhor, que não vale a pena nem dizer os nomes, e que assim está virando um clube de amigos entre vereadores, deputados, homenagem desse tipo sem nenhum respaldo popular. Então a gente está tentando também levantar essa bola para a gente discutir como é que a gente possa fazer, restringir esse tipo de homenagem para as pessoas que realmente merecem. Porque apenas para registrar aqui, para a gente Jair Bolsonaro não representa qualquer coisa. O que ele é? Ele é uma ameaça à democracia, ele representa isso. O problema é que a homenagem a ele representa, sobretudo, uma afronta à história das ligas camponesas, à história de todo o movimento popular do passado e do presente. O que se quer fazendo esse tipo de homenagem é fazer com que esqueçamos a história, celebrar uma história de tortura, de violência, para que aceitemos a tortura e a violência daqui para frente. Né? Isso é inaceitável. Então, assim, a gente considera que os vereadores, mesmo sem saber quem eles estão homenageando, eles estão deliberadamente jogando no lixo a história da própria cidade, e depois ainda vou pedir voto lembrando da memória das ligas camponesas. Né? Isso é inaceitável. Então é o seguinte, eles podem ignorar a história, mas eles sabem muito bem o que eles querem. Eles querem projetos políticos que são conservadores,
hierárquicos, elitistas, machistas, homofóbicos e absolutamente violentos. Nós não podemos concordar com isso, portanto, a defesa da memória e da história das lutas sociais na Paraíba, em Sapé, no Brasil, é uma defesa da democracia para a gente poder ter alento com um futuro ainda mais tolerante, que está sendo ameaçado a todo instante, né, pelas ondas conservadoras e reacionárias nesse país. O problema também é que a Câmara de Vereadores e as casas legislativas, de modo geral, estão dominadas por segmentos que não representam a maioria da população, inclusive são minorias que estão instaladas lá secularmente, né, representando latifundiários, empresários e por aí vai, e pessoas como o Bolsonaro, que representa o que mais entristece a memória recente da República Brasileira. A gente está com ouvinte na linha, Maurício. Boa tarde, quem fala? Alô? Alô, quem está falando? Alô, é Júlia. Feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão aí, especialmente pro meu paizão, Dalmo Oliveira. Valeu, Júlia. Feliz Dia dos Pais! Grande beijo, nega. Obrigado. Feliz Dia dos Pais, pai! Alô, Davi. Obrigado para você também. 2h21, pessoal. Alô, comunidade, um dos programas mais familiares daqui da Tabajara, né, Palhano? Diga você. É isso. Só uma informaçãozinha. Já se existe alguma informação se o Jair vai se fazer presente? Existe boatos, né? O que a gente sabe... Bom, eu particularmente duvido que o Jair Bolsonaro já tenha passado por Sapé. Ao que consta, os vereadores vão até Brasília para homenageá-lo. Quer dizer, ele vai continuar sem passar por Sapé. É o que é uma vergonha. Mas é isso que a gente vai tentar debater na Câmara de Vereadores na quinta-feira. Ver se a gente consegue fazer esse debate para retirar essa afronta à memória, né? Lembrar que o Bolsonaro é um daqueles sujeitos que há pouco tempo na Câmara de Deputados, né, falou que eles não estupraria a deputada Maria do Rosário porque ela não merecia, porque ela era feia. Né? Quer dizer, ele só não estuprava ela porque ela não merecia. Anos, para não achar também que é uma questão de cor política e tal, né? Anos atrás o Bolsonaro falou que a ditadura matou pouca gente. Dentre elas, deveria ter fuzilado Fernando Henrique Cardoso, que na época era presidente da República. É esse tipo de sujeito que a gente está tentando combater e que tem que combater todos os dias para o avanço da democracia. O vereador um dos vereadores que propuseram, que disse que não vai retirar a proposta depois do puxão de orelha do partido dele, que puxão de orelha muito tímido, só uma nota de protesto, né? Diga-se de passagem. Ele disse que é preconceito. Não é preconceito. Contra a intolerância não tem diálogo. Não podemos ser tolerantes e democráticos com quem é intolerante e antidemocrático. O nome disso é fascismo, né? E com fascista não tem diálogo. Eles se usam da democracia para promover a antidemocracia e a intolerância. Mas vai ver que o vereador lá, ele é daquela linha que concorda com que você tem que oferecer a outra face, né? Vamos ver que... O pior é que tem instalada também nessas casas legislativas uma bancada da bala, financiada aí por indústria de armamento, né? Ex-militares aposentados que resolvem ser vereador, deputado e por aí vai. E tem uma galera muito grande dizendo que representa o povo nessas casas. Eu quero agradecer ao Tiago Bernardon e a Regina Beá pela presença. Dizer a vocês assim, depois do ato a gente pode fazer uma discussão mais tranquila desse tema aqui na Alô Comunidade. Hoje o nosso horário realmente está um pouco apertado, mas agradecer já de antemão a presença e os informes aí pela luta lá em Sapé. Então nós agradecemos o convite, né, a possibilidade de fazer essa inserção aqui e lembrar que dia 13, 8 horas da manhã, em Sapé, né, todos lá, porque essa luta é de todos nós, em honra às lutas do passado e na perspectiva de continuar a luta no presente e no futuro. Agradecer a todos, bom Dia dos Pais a todos e muito obrigado pelo espaço. Nós que agradecemos a presença do companheiro. É isso aí, 2h25, Maurício. Olha, a gente recebeu aqui também um convite para o primeiro encontro de ciganos do Nordeste. Ele vai acontecer nos dias 13 e 14 agora, na cidade de Souza. Tá? É um primeiro evento para discutir a questão cigana no estado da Paraíba, mas também na região Nordeste. Está vindo caravanas aí da Bahia, de Alagoas. Promoção aqui do governo da Paraíba com a Secretaria da Mulher e Diversidade Humana da Universidade Federal de Campina Grande, da ACIP
e também da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco. Um pool de entidades, de instituições aqui, realizando o primeiro encontro de ciganos da região Nordeste, né, que vai acontecer na cidade de Souza a partir do dia 13 de agosto. Deixa eu ver aqui o que é que diz o folder. Tá? É isso mesmo, 13 e 14 de agosto. Se tem também a Associação Comunitária dos Ciganos de Condado que vai participar, e da Associação dos Ciganos de Pernambuco, promovendo isso. De acordo com o censo do IBGE de 2010, o Brasil tem cerca de 800 mil ciganos e ciganas distribuídos em 291 cidades brasileiras. Somente na região Nordeste estima-se que 60 mil vivem aqui no território nordestino. A população cigana convive com a falta de visibilidade por parte da sociedade e, consequentemente, tem dificuldades para acessar políticas e programas governamentais, principalmente a questão do emprego. Entretanto, a partir do protagonismo de lideranças ciganas e dos setores públicos, tem expressado a preocupação com a execução dessas políticas públicas específicas para essa população. E assim foi elaborado também o Brasil Mais Cigano, um guia de políticas públicas para o povo cigano, a partir da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, que está também apoiando esse evento. O objetivo é reunir gestores públicos, lideranças ciganas do Nordeste, para que juntos dialoguem e construam indicativos de políticas públicas para a população cigana da região, com foco na garantia de direitos e da cidadania dos povos ciganos, ampliando a interlocução das lideranças com os gestores nas instâncias federal, estadual e municipal. A gente, então, parabeniza a iniciativa dos estados, Paraíba e Pernambuco principalmente, mas vem gente da Bahia e de outros estados espalhando para esse primeiro encontro dos ciganos do Nordeste. É interessante registrar-se, né, que porque vai ser realizado em Souza. Souza detém atualmente a maior comunidade fixa de ciganos do Brasil. São aproximadamente 2.000 ciganos que moram na cidade de Souza. Dalmo, será realizado nos dias 21, 22 e 23 de agosto o 8º Congresso Nacional de Rádios Comunitárias da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária. Durante 3 dias, as delegações da Radiodifusão Comunitária de todo o país se reunirão no Hotel Nacional de Brasília para discutir os rumos, os avanços e principalmente as necessidades do setor. O evento definirá também a nova coordenação da Abraço Nacional. No Congresso acontecerá ainda o 2º Encontro Nacional de Mulheres Dirigentes de Rádios Comunitárias, com o tema o desenvolvimento cultural e sustentável local e as convergências tecnológicas. O local Hotel Nacional de Brasília, Setor Hoteleiro Sul, Quadra 1, Bloco A, Asa Sul, Brasília DF. Tá quase na hora da gente virar aí, né? Mas dá tempo de dar uma outra vista, só comentando essa notícia aí da Abraço, o Congresso da Abraço, está se movimentando o movimento nacional de rádios comunitárias, né? A partir de alguns estados, São Paulo, Santa Catarina, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e os companheiros estão indo para esses dias lá em Brasília, Palhano, também colocar as propostas mais avançadas, vamos dizer assim, em relação à radiodifusão comunitária. E existe uma pauta que vai ser entregue ao ministro Ricardo Berzoini, da Comunicação, exigindo de imediato a anistia aos radialistas comunitários que foram processados nos últimos anos, né, pelo exercício da liberdade de expressão através de rádios comunitárias não legalizadas, né, e tem muita gente aí que recebeu processo da Polícia Federal, da Anatel, discutir toda essa questão. E uma das discussões que está rolando é o fato de que
as rádios comunitárias estão recebendo mais multas do que as rádios comerciais em todo o Brasil nos últimos meses. Então tem uma discussão grande aí em relação a esse confronto inclusive com a Associação de Rádios Convencionais, que é a ABERT, né? 2h31, Maurício, vamos dar um intervalo para o comercial, daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. ZYI 689, 1110 kHz. Rádio Tabajara M. João Pessoa, Paraíba. Alô, torcida paraibana! As emoções do Brasileirão da Série C continuam aqui na Tabajara. A primeira do esporte. Sábado às 7 da noite tem mais um jogão de bola. Botafogo da Paraíba e Asa de Arapiraca. Botafogo! Torcedor, vamos empurrar o Belo a mais uma vitória no Almeidão. Não esqueça, Botafogo e Asa com a equipe de esportes que nunca deixou o torcedor sozinho. O futebol fantástico da Tabajara tem um oferecimento Brasilite. Facilite, peça Brasilite. Valdir Acessórios, o prazer de dirigir bem equipado. Conheça o plano amigo do Parque das Acácias. Apenas R$20 mensais. Ligue 4009-6400. Glindonto Odontologia Especializada 3244-5557. Laboratório Maurílio de Almeida. A precisão absoluta que você quer. E Governo do Estado da Paraíba. Viva o trabalho! A educação é um caminho cheio de oportunidades. Só ela pode levar você mais longe. E o Enem abre as portas desse caminho. Abre as portas para você avançar. A educação é como um mapa que leva a gente lá para frente, pelo caminho mais legal. A educação permite que a gente possa ser livre para escolher, para mudar de ideia e até para desistir e recomeçar. A educação abre portas, abre a cabeça, abre possibilidades. Só a educação faz você ganhar o mundo. E o mais importante, faz o mundo ganhar você. As provas do Enem 2015 acontecem nos dias 24 e 25 de outubro. Não deixe para a última hora. Estude com antecedência e esteja preparado. Informe-se também das novas regras pelo site. Saiba tudo sobre o Enem acessando mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação. Brasil. Pátria Educadora. Festival do Comerciante Açaí. São mais de 40 dias de ofertas arrasadoras para você comprar muito e economizar. No Açaí você paga preço de atacado a partir de pequenas quantidades. Escolha pagar com dinheiro, crédito ou débito. No Açaí você tem muito mais vantagens. Visite uma loja Açaí e aproveite essa festa. É imperdível. É Açaí, sempre o melhor negócio. Confira as ofertas entre 16 de julho e 31 de agosto. Açaí. No melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Quatorze horas e 34 minutos no estúdio da Rádio Tabajara AM. Vou mandar aqui, para aproveitar para mandar os alô do dia. Um alô para a dona Hilda Palhano, para a dona Lia do Geisel, o motorista Borges, Roberto Oliveira do Alto do Mateus, Marinaldo de Mangabeira, Cebolinha do Geisel e Bob do Sax do Geisel também. São todos nossos rádio ouvintes assíduos. Dalmo, a Justiça acatou o recurso da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, a ABERT, que pedia a anulação de 3 itens dispostos na portaria 197/13 do Ministério das Comunicações. As mudanças, segundo a ABERT, poderiam desvirtuar a finalidade das rádios comunitárias. O recurso incidiu sobre os seguintes pontos: garantia de apoio cultural às rádios comunitárias pelo poder público, obtenção de canal alternativo e não exclusivo e a permissão para que o sinal das rádios comunitárias ultrapassasse o raio de cobertura de 1 quilômetro. Segundo a assessoria jurídica da ABERT,
Estas 3 alterações, além de se sobrepor à Lei 01/04, que rege o funcionamento das modalidades de rádio, faz com que o objetivo da existência de uma rádio comunitária de informar aos moradores de determinado bairro ou comunidade, promovendo serviços e interação da população com o poder público, seja deturpado. É um absurdo isso, viu? E a justiça concedeu. O problema é que está sendo discutido o novo plano, chama Plano Nacional de Outorgas, e esse plano deve mudar essa lei aí. Pelo menos essa é a reivindicação do movimento, né? Do movimento de rádios comunitárias, porque essa lei simplesmente inviabiliza o funcionamento das rádios comunitárias e existe, né, a intenção aí da ABERT de estar dificultando a vida das emissoras comunitárias, porque de uma certa forma existe uma competição em relação a esse mercado de rádio FM no Brasil. Agora são 2h36. Eu gostaria de dar uma boa tarde inicial para minha amiga Isabel Duarte, ela que está de férias em João Pessoa, não é isso? É isso, Dalmo. Boa tarde, Bel. Oi, Dalmo, boa tarde. Olha, é um prazer muito grande estar aqui. Eu queria agradecer por esse convite e ter essa possibilidade, oportunidade de te reencontrar depois de tantos anos, né, de termos separados os rumos e estar aqui de novo, tendo essa possibilidade de falar contigo. Com certeza, é sempre bom conversar com você também. Bel, você que é jornalista, ativista cultural, me fala inicialmente qual a sua comunidade de origem e como é que está se dando esse seu trabalho na Europa. Você que foi morar há um bom tempo fora do Brasil, né, e se engajou nesse trabalho, e queria que você inicialmente falasse da sua comunidade e como foi que você levou essa referência comunitária para o lugar onde você vive agora. Pois é, eu sou originalmente da Torre, né, venho da Torre ali da antigamente chamada Brasília de Palha, né, que era a comunidade Padrinho Dom Bandeira na época. E, bom, até hoje minha família mora lá. E foi e na época eu já era militante, associação de bairro, sempre tive lá muito, muito presente no bairro. Mas assim, a cultura, né, o que me levou eu sempre tive um pé, eu sempre fui pautada pela cultura e o social. Então, quando eu entrei na universidade para estudar comunicação social e fui fazer estágio no SESC, né, junto com Chico Noronha. Então, ali para mim foi uma escolinha, a minha escola cultural começou no SESC e depois o Espaço Cultural, né, trabalhei alguns anos antes de ir embora de João Pessoa, trabalhei como assessora de comunicação do Espaço Cultural. E fui imbuída, né, paralelamente também militava no Movimento Nacional de Meninos de Rua, que foi uma das grandes lutas da época, justamente para promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que hoje me dói no coração ver que eles estão querendo, que tem uma série de retrógrados no Congresso que está querendo, né, reduzir a maioridade penal, né, o que foi uma luta dos anos 90 para que esse estatuto, que é uma das leis mais, né, uma das melhores leis brasileiras, tá sendo jogada no lixo. Ameaçada, né? Então você trabalhou com o nosso amigo Edson. Sim, Edson Oliveira, exatamente. Foi meu parceiro, educador de rua. Foram muitas batalhas ali. O ECA, segundo me consta, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um dos mais avançados do mundo. Isso, é verdade. Agora, o que não é avançado no Brasil, é mais uma lei avançada para uma cultura ou uma política colonialista, né? Então é isso que não bate, é por isso que não bate. Então, enquanto não avançar o pensamento político nesse país, vão querer rasgar o ECA e jogar no lixo. Bel, quando é que você foi embora de João Pessoa? Me conta um pouco essa história para a gente botar os ouvintes a par dessa tua ida para a Europa e do que é que você começou a desenvolver lá.
Tá bom. Pois é, Dalma, então, voltando agora, assim, faz quase 20 anos, eu fui embora de João Pessoa em 96, né, e hoje eu volto aqui e ouço as pessoas falarem crise vivemos nós, né, crise vivemos nós aí, e foi uma das coisas que me levou a sair, a deixar o país na época, foi justamente a falta de perspectiva. Eu era jovem, tinha terminado o curso de comunicação social, né, era assessora de imprensa da Fundação Espaço Cultural, uma instituição estatal, mas não via perspectiva de melhoramento nenhum, então, ganhando miséria. Então, assim, na época o governo era do PSDB, tanto o governo federal quanto o governo estadual. E a gente vivia assim, éramos jovens sem perspectivas, né? Isso foi uma das coisas que me levou a sair do Brasil. E hoje eu volto aqui e vejo que as coisas mudaram, mas existe uma paranoia no país, o país está em crise, o mundo está em crise. O mundo tá em crise. A Europa está em crise, os Estados Unidos estão em crise. Mas o jornalista continua ganhando pouco, viu? Pois é. Para poder ganhar alguma coisa, ele se vira arranjando uma assessoria aqui, outra acolá, para poder complementar. Pois é, Palhano, mas é justamente isso que me ajudou lá fora, que a gente dá nó em pingo d'água, né? Então, foi essa vivência que me ajudou a justamente criar coisas, mesmo numa Europa crisenta. Mas em que país da Europa? Alguns? Não, a crise tá... Não, eu digo, você atua lá em... na Bélgica. Eu moro na Bélgica, em Bruxelas, e foi lá que eu me instalei. E criei a associação Arte Nativa. A gente entrevistou a semana passada aqui, como é? Robério, ele tá na banda da França também. Eu botei eles em contato. Sim, Robério Feitosa, que também é um dos nossos contemporâneos, foi morar na França há muito tempo também. Ô Bel, me fala um pouco então da associação, como é que foi a ideia? Você já tinha ela, levou ela na mala ou foi desenvolvendo lá? Não, como é que foi isso? Fui desenvolvendo, foi uma ideia que surgiu porque eu fui em 96, depois voltei, morei em Minas, fiz um trabalho social em Paracatu, Minas Gerais, noroeste de Minas, depois voltei, fui morar na República Dominicana, morei 2 anos, e foi a partir de 2007 que, voltando para Bruxelas, eu comecei a fazer algo em relação à cultura brasileira. E imigrante não é fácil ser imigrante, né? Um ser imigrante. Então, assim, com todas por exemplo, os rótulos que eu já tinha aqui, mulher nordestina, negra, jornalista... Aí chego lá e tenho adiciono mais um, que é o rótulo de imigrante, né? E não é fácil. Então procurava emprego nas ONGs, e não achava, botava meu currículo nas agências de emprego, e quando eles me telefonavam para dar um emprego, o que era? Limpeza. Eu disse, mas tinha isso no meu currículo? Não, madame, mas quando não se tem nada, qualquer coisa serve. Eu disse, não, mas para mim não serve, não é isso. E aí fui, já que não me dão, eu crio o meu trabalho. E foi isso, e aí foi nascendo a ideia da associação, que começou, minhas irmãs são artesãs aqui, e eu levei um bocado de colares de sementes, né? Sementes da Amazônia, açaí, paxiúba e outras coisas mais. E chegando lá, reuni pessoas, reuni grupo de mulheres, das quais a gente, expunha as bijus, e com isso ia toda a história da cultura brasileira. Então eu fazia bobó de camarão, a gente fazia música ao vivo, caipirinha, e contextualizava a cultura brasileira, e fazia um cesto de coco, macaxeira, milho. Esses são os ingredientes que eu usei nesse bobó, a cachaça foi o ingrediente que eu usei nessa caipirinha. Mas como foi que você conseguiu esse material lá? Não, lá tem, já tem uma grande, em Bruxelas, na Bélgica atualmente tem 50 mil brasileiros. E tudo isso? 50 mil brasileiros, 90% considerados ilegais,
né, sem papel, mas com essa chegada, depois de uns 10 anos para cá, essa migração cresceu e agora a gente acha de tudo. E inclusive muita gente falando português em Bruxelas. Né? Então foi a partir disso. Só que tem um porém, que foi que me levou a acirrar essa vontade de mostrar a cultura brasileira lá, que justamente esses imigrantes vêm de uma região específica, ali Goiás e Minas, Goiânia, Uberlândia, e tem a maioria dessa região. E eles trazem com eles esse sertanejo pasteurizado, né, que é a música sertaneja, e eles propagam isso lá como se fosse a música brasileira. Né? A música brasileira. Isso me incomodou muito, porque... É o country brasileiro. Exatamente. Eu falei, não é possível que as pessoas pensem que depois de... Porque os europeus até hoje, eles são apaixonados por bossa nova, eles são apaixonados por tudo quanto é de qualidade de música no Brasil. E depois achar que isso representa a nossa música... E foi assim, Dalma. E aí me juntei a outras pessoas, outras mulheres nordestinas. Tem a Alessandra de Recife, Camélia de Fortaleza. E aí a gente se juntou. Miriam, não posso esquecer a minha amiga Miriam Marques de BH, uma grande ativista cultural na época também, em Bruxelas. Agora ela voltou para Nova York. E foi assim, a associação nasceu dessa atitude de mulheres, né, que queriam mostrar uma cultura diversificada que é representativa do Brasil. Quando é que vocês saíram do improviso, vamos dizer assim, né, para uma coisa mais institucionalizada? Como é que foi a configuração da associação? Exatamente, o marco, né, o divisor de águas foi em 2011, quando aconteceu o Ano do Brasil na Bélgica. Então nós tivemos o Festival Europalha Brasil, e aí nós nos candidatamos, junto à organização do festival, a organizar um projeto que eles tinham local, o Clube Brasil, que era organizar a classe artística brasileira local, ou seja, que vive na Bélgica, para se apresentar no festival. Certo. E aí foi a gente ousadamente nos candidatamos a fazer esse projeto e ganhamos, né, a confiança deles. Então o projeto era para organizar o evento. Organizar esse evento mais localizado, né, porque o resto era com o Ministério da Cultura e a organização belga. E o Clube Brasil era para organizar os artistas locais. Então a gente fez 3 meses por exemplo, de música ao vivo na sexta-feira. Sábado era oficinas de dança e domingo era oficinas de artesanato. Certo. E foram 3 meses lá em pleno centro, o coração de Bruxelas, a cultura brasileira bombando lá, e nós éramos a porta de entrada, ou seja, para o festival. E isso deu uma visibilidade muito grande para a sociedade. Foi aí que nós nos oficializamos enquanto associação cultural, fomos reconhecidos como associação sociocultural, né, na Bélgica, e ganhamos visibilidade com o Festival Europalha. E a partir disso a gente olhou uma para a cara da outra, assim, bom, a gente não pode deixar morrer isso agora. Acabou o festival, mas vamos continuar. E aí a gente encontrou um local também no centro de Bruxelas. Fizemos uma parceria com os belgas lá, proprietário de um barzinho cultural, que abriu as portas e deixou a gente. E aí a gente começou com uma roda de samba mensal, na qual a gente fez uma negociação. Olha, vocês deixam a gente vender a caipirinha, que é um produto, é o nosso patrimônio cultural. Tipicamente. Brasileiro, e a gente paga os músicos e vocês vão ver que vai encher a casa. Onde é o local? É centro de Bruxelas, e na Place Sainte-Catherine, é o coração de Bruxelas. É um barzinho cultural que tem lá, mini centro cultural. E aí eles duvidaram, mas pagaram para ver. Tudo bem, então tá, vamos fazer. E fizemos e lotamos o bar. As pessoas amam samba, as pessoas amam chorinho, as pessoas amam a cultura brasileira, porque eu acho que o próprio Brasil não se deu conta disso, mas nós somos uma potência cultural, né?
direcionados para francês, para o pessoal da de Bruxelas, ou especificamente o público é brasileiro que vai? Não, justamente foi uma das nossas preocupações não virar um gueto, porque guetos já existem muitos. Foi boa essa tua pergunta, Palhano, porque justamente a gente tem uma preocupação de não cair nos clichês. A gente faz samba, mas não é o samba voyeur, mulata, né, biquíni, não é isso. É o samba numa perspectiva de uma tradição vinda da África. Então ali a gente já mostra que nós temos uma mistura de África, uma mistura de, por exemplo, o forró é nessa perspectiva também. O forró veio da onde? A dança, por exemplo, a quadrilha vieram dos salões europeus, né, portugueses, franceses, tanto é que temos na linguagem ainda balancê, dansê, então são palavras francês, anarrier, justamente, e é nessa perspectiva que eu mostro, né, que a gente mostra, o grupo Arte Nativa mostra que nós não somos tão estrangeiros assim, que nossa cultura é misturada, que já é um caldo cultural que tem ali, e que é por isso, e daí o sucesso com o público europeu, porque eles vêm, eles participam, eles dançam samba, eles dançam forró, mesmo da maneira que eles sabem, mas dançam. Mas por quê? Porque eles se encontram lá dentro também. Eles se encontram lá dentro, porque não é uma cultura específica de um país, é uma cultura que veio aqui, foi assimilada, transformada e voltou. Lapidada, né? Exatamente. Melhor. Voltou alegre, voltou colorida. Ô Bel, deixa eu te perguntar, o forró, como é que foi a história do forró? É um pouco mais... o forró ainda tem vamos dizer assim, uma entrada menor que o samba, por exemplo. Ou não? Como é que tá essa história lá? Não, Dalmo. Agora eu diria que a coisa se inverteu. Foi? Se inverteu. Existe um grande movimento de forró na Europa. A Bélgica ainda, digamos assim, tímida. O trata com uma certa timidez, mas justamente a Arte Nativa está lá jogando essa pilha. Mas em toda a Europa as pessoas estão ouvindo e dançando forró. Inclusive Japão tá ganhando o mundo, né? Tá ganhando o mundo, digamos assim. E tem muita aula de dança também. Tem. A boa notícia disso é que, por exemplo, justamente é o forró pé de serra. É o forró pé de serra, é o forró de Luiz Gonzaga, é o forró de Jackson do Pandeiro. As bandas que vão daqui para lá, a exigência dos organizadores lá é essa. Nós não consumimos aqui forró de plástico. É o forró autêntico, raiz, é o forró raiz. E isso tá... a dança eles dão mais piruetas, mas misturam uma certa salsa com forró, é outra história, mas o bom é que a música é a música. É a nossa. O importante é a recepção, né? Exatamente. Deixa eu dar uma pausazinha nessa conversa boa com Isabel Duarte. Ela está contando a experiência de promover cultura paraibana, promover cultura nordestina e brasileira na Bélgica, né, através da Associação Arte Nativa, né? O nome da associação. Isso. Beleza. Olha, gente, tem um amigo nosso do Gás, o Hipólito Rodrigues, seu Popó, Palhano. Ele está com uma exposição de quadros até outubro no hall de exposições da Energisa. Não é lá na usina cultural, não. É aqui na Energisa, na frente ali do Geisel, na beira da pista ali. Na BR. Na BR. E o Hipólito Rodrigues, 73 anos, 50 de carreira, artista plástico, natural de Itambé, fundador, morador do Geisel. Se eu não me engano, dá uma ali a quilômetro 26. 26, né? Ali na BR. Na BR. Quase em frente ao Geisel. Série de pinturas produzidas ao longo de décadas de ativismo político e cultural de seu Popó na Paraíba, né? Aprendeu a desenhar com giz e carvão. Ele também foi um dos fundadores, Palhano, do Sindicato das Ligas Camponesas em sua cidade natal, em Itabé. Então eu conversei com ele ontem. Também foi forte. Ele me deu esse folder aqui
E nós vamos estar convidando o seu Popó para uma entrevista nas próximas semanas, para ele contar essa façanha dele nas artes plásticas e também contar a militância, um cara que foi preso pela ditadura militar, né, por ordem e graça do nosso Jair Bolsonaro, por exemplo, que a gente estava falando ainda há pouco, e é um dos militantes, um dos artistas engajados que temos lá no Geisel. Inclusive, nós vamos levantar uma discussão, são duas discussões que a Sociedade Cultural Posse Nova República está querendo mover lá no Geisel. A primeira delas é mudar o nome do bairro, porque a gente não concorda com essa homenagem ao ex-general, ex-ditador, ex-presidente Ernesto Geisel. E tem muita gente lá no Geisel que quer mudar o nome do bairro para tirar essa pecha da ditadura do nosso bairro. E a outra é a homenagem que a gente quer fazer no viaduto que está sendo construído lá na BR, na entrada do Geisel, entre o Geisel e o Cristo. A gente gostaria de homenagear um desses artistas que moram no Geisel, que viveram no Geisel, que construíram o Geisel, né? E estamos até sugerindo uma homenagem ao maestro Vilô, que viveu e morreu lá no conjunto do ex-ditador Ernesto Geisel, e é uma grande figura da música e da cultura paraibana, maestro Vilô, que tem a família ainda com residência lá no bairro. Gostaríamos de discutir isso com o governo da Paraíba, com a prefeitura de João Pessoa, para ver se a gente faz uma homenagem a um paraibano que tem uma história interessante para aquela comunidade. Vamos iniciar essa discussão através da Sociedade Cultural Posse Nova República. Agora são 14h57. 12h57, estamos quase na hora, no finzinho do nosso programa. Vamos já para as considerações finais. Ainda tem um tempinho, né, Maurício? Né? A gente pode dar ultrapassar um pouco. Uma entradinha aí nas 15 horas? O Teatro Paulo Pontes, do Espaço Cultural, está recebendo... vai se transformar num picadeiro de circo, onde teremos truques de mágica, equilibrismo, malabarismos, números de engolir fogo. Esse é um número bem interessante, né? E com chicotes num homem só, o palhaço Espoleta. Neste sábado e domingo, sempre às 17 horas, será apresentada o circo do Clara de Cló. Eu não sei se a pronúncia está correta. Clau, né? Da companhia Lua Crescente. A entrada custará 20 inteira e 10 meia entrada. Quem quiser comparecer, o Espaço Cultural fica ali nos Expedicionários. Entre Tambalzinho e Expedicionários, Espaço Cultural que voltou à tona aí com a sua programação cultural. 14h58, a gente está conversando com Isabel Duarte, ela que é fundadora da Associação Arte Nativa. Bel, você estava contando essa história de estar promovendo cultura na Bélgica, na Europa de um modo geral. Estava acompanhando a sua trajetória, suas últimas peripécias aqui pelo Facebook. Vi umas fotos suas no Ministério da Cultura aqui no Brasil. O que é que você foi fazer nessa reunião em Brasília? Me parece que está saindo um ponto de cultura aí. Fala aí desse próximo passo. Justamente, oficialmente vamos completar 5 anos em fevereiro de 2016, né? E curiosamente, apesar de toda essa movimentação que inclusive vocês aqui acompanham, né, o poder público brasileiro lá local finge que a gente não existe, ou seja, o consulado, a embaixada, nós não temos apoio nenhum desse pessoal. E aí eu disse, bom, já que aqui eles não nos escutam, eu vou aproveitar das minhas férias para tentar ser escutada em loco. E consegui, através de amigos, essa pauta com o Fred Maia, que é assessor direto do ministro da Cultura, né, o Juca Oliveira. Isso. E ele me recebeu muito bem e deu grandes esperanças, né, que com a lei aí Viva Cultura, hoje o cidadão, o grupo, a comunidade, o coletivo pode se declarar ponto de cultura. Então, isso faz tempo, inclusive tem um vídeo registrado onde a gente fala alto e bom som. Nós somos um ponto de cultura brasileira na Bélgica, no exterior.
E do momento, e vamos aí tentar se enquadrar na lei Viva Cultura, para do momento que existam verbas que sejam destinadas a pontos de cultura no exterior, a arte nativa esteja dentro dessa... Contemplada. Qual é o próximo passo para fechar essa parceria? Ele deu uma indicação? Ele me deu o marco legal da lei, né, que é como justamente a gente utilizar a lei e se colocar na plataforma, né, do site do Ministério da Cultura. E ao voltar para Bruxelas, e ainda tem um segundo contato, que é a pessoa responsável do Ministério pelas relações exteriores, e vamos refazer esse contato para tentar oficializar essa coisa de ser um ponto de cultura no exterior. Esse aí é lá em Bruxelas, esse contato, ou é aqui no Brasil também? Não, a pessoa... não me lembro o nome agora, mas depois desse novo Juca voltando ao Ministério, ele trouxe uma pessoa diretamente responsável para contactar com a cultura brasileira no exterior. Certo. E lá em Bruxelas mesmo, vocês têm alguma ajuda financeira de alguma entidade? É uma associação sem fins lucrativos, isso. Temos da seguinte forma: do momento que fazemos projetos específicos, né? Então nós trabalhamos sobre 3 eixos, não só o cultural, mas social e educativo. Então a gente elabora projetos, por exemplo, temos um projeto que acabou de ser aprovado que chama Bruxelas, que é a inclusão da mulher brasileira nesse contexto da cidade de Bruxelas. E o projeto foi aprovado e a gente vai receber 8 mil euros, por exemplo, para trabalhar com as mulheres, inclusão social. Diretamente do governo? É de uma fundação. A Fundação Rei Baudouin, que inclusive tem uma curiosidade: essa fundação foi a mesma que em 97 deu um prêmio para o MST, um prêmio de movimento popular ativo e guerreiro, que causou na época Fernando Henrique era o presidente e não aceitou de jeito nenhum que o MST ganhasse um prêmio fora do Brasil como movimento popular. Então eles, não, isso não é um movimento popular, é um movimento terrorista. E isso causou como é que chama? Certo vexame por parte diplomático entre Bélgica e Brasil, mas bom, que está tudo resolvido agora. E essa fundação sempre contempla alguns projetos nossos. Esse é o terceiro. Esse aí das mulheres é um projeto social, não é isso? É um projeto social. Certo. O que é que vai acontecer nesse projeto? Então, a gente trabalha, Dalmo, porque assim, o que está mais visível nas nossas ações são os eventos culturais que a gente promove. Mas ao lado disso, a gente tem um trabalho social muito bonito, muito legal, de inclusão justamente dessa população que chega em Bruxelas sem papel, totalmente... E não é reconhecida por nada, porque não tem visibilidade, né? É uma comunidade nova, né? Não são os marroquinos, não são os congoleses, que já é histórico. E aí a gente está desenvolvendo esse trabalho especificamente com as mulheres, que é uma roda de terapia comunitária, que é também uma coisa vinda do Ceará, do professor Adalberto Barreto, que criou a terapia comunitária. E a partir da terapia comunitária a gente criou oficinas. E esse projeto Bruxelas é justamente para contextualizar. Então a gente criou uma oficina de costura, mas de costura... Porque tem uma brasileira lá, uma menina de Recife, que estuda estilismo na melhor escola de estilismo da Bélgica, em Antuérpia. E essa menina ela vai nos ajudar, ela vai dar uma oficina, justamente, de autocostura para essas mulheres. E no final do ano que vem, que é o verão do ano que vem, em junho, vai ter um desfile de moda criada por essas mulheres e fazendo um paralelo entre, por exemplo, a gente vai usar a chita e fazendo um paralelo entre a beleza da chita brasileira na contextualização da cidade de Bruxelas, por exemplo. A Prefeitura de Bruxelas está apoiando? Como é que é essa relação?
Nós não batemos ainda na porta da Prefeitura de Bruxelas. Pretendemos fazer agora, mas nós temos parcerias muito legais com centros culturais, que a Bélgica é pequenininha, mas é um país bem setorizado, porque são duas comunidades linguísticas, francesa e holandesa, que eles chamam neerlandofônica. Isso. E eles são muito divididos, então o governo... Bruxelas está em que lugar? Em que comunidade? Bruxelas é bilíngue, então é holandesa e francesa. Então a gente recebe ajuda, por incrível que pareça, a gente fala o francês, mas recebe ajuda da Holanda, dos holandeses, neerlandófonos. E assim, são essas contradições. Mas por quê? Porque é justamente um povo mais aberto à imigração e tem nos dado muito apoio. E aí a gente eles têm 19 municípios que eles criaram centros culturais. E eles recebem toda essa demanda da imigração. Então a gente tem muito apoio dos centros culturais flamencos, como chamam lá, e aí a gente realiza eventos, eles abrem salas, não cobram. Temos muito esse tipo de apoio. Parceria, né? Exatamente. Beleza. Ô Dalma, eu só quero finalizar com uma fala assim, de que, por exemplo, esse trabalho que a gente batiza como arte nativa, ou seja, nativa na ação, porque somos bastante ativos, e nativo de origem, né? De origem brasileira, mas origem brasileira, eu costumo dizer que o brasileiro carrega o mundo em si. Sim. Então pode ser vários nativos da Índia, da África, da Europa. Então é um trabalho, nós utilizamos a cultura brasileira como um veículo de integração, inclusão. Tanto inclusão de nós brasileiros, porque é uma luta cidadã. Nós estamos alcançando visibilidade através da nossa cultura, né? E inclusão dos europeus entre nós, né? Afastando essa coisa de gueto, de nos fecharmos entre nós. Então está sendo um trabalho, a cultura brasileira, ela tem esse poder de incluir, de juntar, de agregar. Você está usando brincos belíssimos e um colar fantástico. Obrigada. Eu queria saber se as pessoas não podem ver aqui no rádio, mas vai até botar umas fotos aqui, pessoal, no Instagram e nas redes sociais. Bel, para finalizar, se as pessoas quiserem de alguma forma colaborar com o trabalho lá de vocês, apoiar a ONG e comprar, né, o material, como é que faz? Olha, Dalmo, então, foi bom abrir esse parêntese, porque, por exemplo, o que faz movimentar a associação é justamente a cachaça. A cachaça, que é o nosso carro-chefe. Então, aí recebemos muitas críticas aqui, porque usamos a cachaça. Palhano já gostou dessa. Vendemos a caipirinha, né? A caipirinha que dá retorno para a gente manter as nossas atividades. Mas você consegue com facilidade a aguardente lá? Não, então eles importam lá na Bélgica a 51 e aquela do Ceará, a Ipioca. Isso, a Ipioca. São as campeãs. Exatamente. Mas se por exemplo, se os engenhos aqui, os engenhos mais, como é que chama? Bem artesanais, quiserem exportar a sua cachaça de sabor, utilizaremos com maior gosto. E patrocinar algum evento da arte nativa seria... Então vocês podem fazer essa ponte, né? Com Serra Limpa, com essas canas aqui da Paraíba. Sim, exatamente. Quais são as outras? São várias, são muitas. No Brasil, a Paraíba e da Minas são da Paraíba, estados que mais produzem. Qual é a mais famosa hoje? Aqui da Paraíba? Sim, que já a Volúpia. A Volúpia é a que tem mais prêmios até. Rainha. Pois é, Rainha. A Rainha é mais antiga. Isso, mas são cachaças boas, né? A possibilidade de vocês construírem um alambique lá e produzir lá mesmo.
problema é a cana. Exatamente. E como uma das nossas bandeiras é o meio ambiente, proteção do meio ambiente, Perfeito. é um pouco, né, contraditório, mas por enquanto é isso. A Serra Limpa tem uma linha orgânica, viu? De cana orgânica, é muito boa. Exatamente, seria o ideal. Eu acho que é por aí. Seria o ideal. Bel, me deixa então o endereço, uns contatos para quem quiser ver as bijuterias, as joias que vocês fazem. E contato mesmo com a associação. Exatamente. Quem quiser saber mais, está tudo detalhado no site, Dalmo. É www.artenativa.be, BE de Bélgica. O Arte Nativa é mudo, sem arte. Não, é arte mesmo. Arte brasileira mesmo, terminado com I. Em português. Arte Nativa, Então, e aí justamente é uma das vertentes agora, o curso de português brasileiro que a gente tá. Não, eu digo o site, ele está em português? Tá nas 3 línguas, francês. Nas 3 línguas, sim. Francês, português e neerlandês. E o mais completo tá em português. Okay. Super legível. Obrigado, então. Dalmo, eu que agradeço. Bel, a gente está com o tempo realmente estourado, viu? Mas fica aí o canal aberto a dizer que seja sempre bem-vinda no seu retorno, tá certo? E... Muito obrigada. Só quero mandar um beijo para toda a galera da Paraíba que eu ainda não pude ver. Encontrar, mas estou aqui, viu, gente? Morrendo de saudade, coração aberto e um beijo grande para todos vocês. Você fica até quando? Dia 19 estou voltando. Eita, pra batalha. Beto Palhano, até sábado outro. Até o próximo sábado. Boa tarde a todos e todas. Valeu, Maurício, até sábado. Aquele abraço. ZYI 689, 1110 kHz, Tabajara, João Pessoa, Paraíba.